São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, mas surpreendentemente apenas cerca de 4% dessa população vive diretamente no litoral do estado, ou seja, nas regiões costeiras propriamente ditas, enquanto outros estados brasileiros concentram grandes centros urbanos em suas costas. São Paulo parece seguir uma lógica totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a maior cidade do litoral paulista é Santos, que chega a aproximadamente 430 mil habitantes. Outras cidades litorâneas, como Guarujá, São Vicente e Praia Grande, ficam na faixa de 300 e 370 mil cada. Isso significa que dos 46 milhões de habitantes, se juntarmos todas as cidades do litoral, menos de 2 milhões vivem diretamente aqui, representando apenas cerca de 4% da população estadual. Compare com o estado vizinho, o Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de habitantes e pelo menos 40% da população vive em áreas litorâneas, como Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, além de outras partes da região metropolitana do Rio. A costa carioca e fluminense é extremamente povoada e concentra a maior parte da atividade econômica do estado. E se subirmos pelo mapa, vemos o mesmo padrão em outros estados como a Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. Na verdade, em quase todo o Brasil, a população se concentra no litoral, tanto que a maioria das capitais está na costa, e é ali que se concentra a maior parte da população. Mas quando falamos de São Paulo, a situação se inverte completamente. A capital do estado, São Paulo, apesar de estar a apenas 60 km do mar, não é considerada uma cidade litorânea. As regiões mais povoadas do estado ficam no interior. A Grande São Paulo, com 22 milhões de habitantes, a região de Campinas e outras grandes concentrações urbanas longe da costa. As cidades mais populosas de São Paulo estão no interior ou no Planalto: São Paulo, Guarulhos, Campinas e São Bernardo do Campo. Então, por que a maioria dos paulistas vive tão longe do mar? É isso que a geografia vai nos explicar nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante entender que a geografia de São Paulo é diferente da maioria dos outros estados brasileiros. E essa diferença toda gira em torno de uma única coisa específica: a Serra do Mar. A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros ao longo do litoral brasileiro, do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Mas é justamente em São Paulo que ela atinge uma das suas configurações mais interessantes e determinantes para o povoamento. No litoral paulista temos uma planície costeira extremamente estreita, em alguns pontos com apenas alguns quilômetros de largura, limitada pela imponente barreira da Serra do Mar, que se eleva abruptamente ao nível do mar, até altitudes de mais de 1.000 metros, em questão de poucos quilômetros ou até centenas de metros. Essa configuração geográfica criou um cenário único. Enquanto a planície litorânea é estreita e limitada, logo atrás dessa barreira montanhosa se estende um vasto planalto, o Planalto Paulista, que oferece condições muito favoráveis para o desenvolvimento urbano e agrícola. E aqui está o ponto crucial. Diferente de outros estados onde existe uma transição gradual entre o litoral e o interior, em São Paulo há uma barreira natural muito acentuada. A Serra do Mar funciona como uma verdadeira muralha entre a costa e o Planalto. E essa costa teve um papel fundamental na distribuição populacional de São Paulo. Essa barreira cria dois mundos distintos. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles inicialmente se estabeleceram no litoral, mais especificamente em São Vicente, por volta de 1532, que se fundou uma das primeiras vilas do Brasil. Mas logo depois descobriram que subindo a serra através de trilhas indígenas, chegavam a um planalto extenso e fértil, muito mais adequado para a agricultura e criação de gado. Foi assim que surgiu São Paulo de Piratininga, em 1554 no Planalto. E desde então o padrão se estabeleceu. O Planalto oferecia muito mais espaço e melhores condições para o desenvolvimento, enquanto o litoral permanecia relativamente limitado. A própria topografia contribuía para isso. Enquanto a planície litorânea é estreita e em muitos pontos montanhosa ou alagadiça, o Planalto oferece vastas extensões de terras em altitudes entre 700 e 900 metros, com clima mais ameno e solo mais adequado para a agricultura. Além disso, a Serra do Mar sempre foi uma barreira para o transporte. Durante séculos, subir ou descer a serra era uma tarefa árdua e perigosa. Isso fazia com que, uma vez estabelecidos no Planalto, as pessoas tendessem a permanecer por lá, desenvolvendo atividades econômicas no interior. O litoral de São Paulo possui características geográficas muito específicas que limitaram seu povoamento ao longo da história também.
Com 622 quilômetros de extensão, distribuídos entre 16 municípios, a costa paulista apresenta uma planície costeira extremamente estreita. Essa planície, em muitos trechos, tem apenas alguns quilômetros de largura antes de encontrar as escarpas íngremes da Serra do Mar. Em contraste, outros estados têm as planícies costeiras muito mais amplas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ou a Baixada Fluminense, que se estende por dezenas de quilômetros terra adentro. A configuração geológica também criou outro problema. Grande parte da planície litorânea paulista é formada por terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a inundações. Há extensas áreas de mangues, restingas e terrenos pouco adequados para grandes construções urbanas. A história econômica de São Paulo também contribuiu decisivamente para que a população se concentrasse no interior, e não no litoral. Diferente de outros estados onde a economia colonial se baseava em atividades litorâneas como a extração de pau-brasil, pesca e agricultura de exportação, São Paulo desenvolveu uma economia voltada para o interior desde muito cedo. O ciclo das bandeiras nos séculos XVI e XVII levou os paulistanos para o interior em busca de ouro e para a captura de indígenas. Essas expedições partiu de São Paulo e de Piratininga no Planalto e não nas cidades litorâneas. Posteriormente, o ciclo do café consolidou uma tendência. As fazendas de café se estabeleceram no interior paulista, nas regiões de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos, onde encontravam solos ideais, a famosa terra roxa e condições climáticas perfeitas. O café fez a fortuna de São Paulo, mas toda essa riqueza se concentrou no interior. As cidades do Planalto cresceram rapidamente, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, enquanto isso o litoral permanecia relativamente estagnado. Outro fator importante é que São Paulo conseguiu resolver a questão do acesso ao mar sem precisar concentrar sua população no litoral. O Porto de Santos, inaugurado em 1892, tornou-se o principal escoadouro da produção paulista, mas a ligação entre o Porto e o Planalto se fez através de ferrovias e depois rodovias que furavam a Serra do Mar. Durante o século XX, quando São Paulo se tornou o principal centro industrial e econômico do Brasil, essa concentração no interior se intensificou ainda mais. A Grande São Paulo se transformou numa megalópole de mais de 22 milhões de habitantes, mas tudo isso aconteceu no Planalto. As indústrias se estabeleceram no ABC Paulista, entre Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo, Guarulhos e Osasco, todas cidades do Planalto. E a indústria foi se interiorizando ainda mais, chegando a Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto. O litoral, por sua vez, se especializou principalmente em turismo e atividades portuárias. Santos manteve sua importância como porto, mas não se desenvolveu tanto como um centro industrial. Isso criou um padrão interessante. Enquanto a população fixa do litoral permaneceu relativamente pequena, a população de turistas é enorme. Durante o verão, cidades como Guarujá, Praia Grande e Bertioga podem triplicar ou quadruplicar a sua população. Mas essa população sazonal não estabelece residência permanente. A maioria mantém suas atividades principalmente no interior e na Grande São Paulo. E para entender melhor a especificidade de São Paulo, vale comparar com outros estados. Santa Catarina tem uma planície costeira mais ampla, e cidades como Florianópolis, Joinville e Itajaí concentram grande parte da população estadual. Rio de Janeiro, a própria capital, está no litoral, e a região metropolitana concentra mais de 70% da população do estado. Salvador e sua região metropolitana no litoral concentram cerca de 20% da população estadual. Fortaleza e região metropolitana no litoral concentram mais de 40% da população do estado. Em São Paulo, ao contrário, a região litorânea concentra apenas cerca de 4% da população estadual. É uma proporção muito menor que qualquer outro estado litorâneo brasileiro. Atualmente, o litoral de São Paulo tem uma função muito específica na economia paulista. É principalmente uma região de turismo, veraneio e atividades portuárias. Portanto, o litoral de São Paulo concentra pequenas parcelas da população do estado, devido a essas combinações de fatores históricos, geográficos e econômicos. E esse é o exato motivo pelo qual proporcionalmente tão poucos paulistas vivem no litoral, uma característica quase única desse estado.